Bernardo Armani agora está com um delegado que foi responsável pela prisão de um chefão do PCC em São Paulo. Vai lá, Bernardo, é você. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Mais uma grande operação das Forças de Segurança Pública de todo o país ocorreu em 13 estados com várias lideranças das facções criminosas, especialmente o PCC, já atrás das grades. 1.000 homens, policiais, mulheres participaram dessa ação, policiais militares, civis, polícia penal, rodoviária e também integrantes do GAECO, que é o grupo que combate, especializado no combate às organizações criminosas. Aqui em São Paulo, um dos líderes foi preso, mas um dos líderes lá do Espírito Santo é o Chapolin, o Fernandes Soares de Andrade, 37 anos. Ao meu lado, o delegado Renzo, aqui da Divisão de Capturas. Vocês receberam essa mensagem de apoio do Ministério Público lá do Espírito Santo, já dizendo que ele era alguém perigoso e muito importante para a organização criminosa? Sim, a gente foi passado o mandado de prisão desse indivíduo que, segundo constava, era integrante de uma facção criminosa que atua em todo o território nacional, inclusive no estado do Espírito Santo. E na manhã de hoje nós fomos dar cumprimento às buscas na Zona Sul de São Paulo, no extremo da Zona Sul de São Paulo. E felizmente na Divisão de Capturas, com o apoio do GER, conseguiu localizar e prender o indivíduo. Onde ele estava escondido, há quanto tempo, segundo ele, e o que ele fazia aqui na capital paulista? Apenas comandava os negócios lá no Espírito Santo? Segundo ele estava aqui há cerca de 6 anos, mas de acordo com as entrevistas preliminares que a gente fez, as datas não batem. Então, ele está aqui um pouco recente, não é todo esse tempo. E daqui ele conseguia comandar as atitudes do partido lá no estado do Espírito Santo. Ao que tudo indica, ele veio a São Paulo por conta de retaliações entre briga de facções que tiveram lá e a atuação do partido no estado do Espírito Santo. Mas, felizmente, a gente localizou e apreendeu o indivíduo. Na casa dele, inclusive, uma arma, doutor. O que mais foi apreendido lá? Sim, nós localizamos uma arma de pronto uso, mas a equipe entrou rapidamente no ambiente, então não deu tempo do rapaz conseguir acessar o armamento. Também foram localizadas diversas maquininhas de crédito e débito e alguns celulares. Para a gente é um tanto estranho, né, uma pessoa ter tantas maquininhas no mesmo local, já que não possui nenhum comércio. Ele diz que possui um comércio lá no Espírito Santo, mas quem que guarda por 6 anos uma quantidade dessas de máquina, né? Então a gente está ligando os pontos ainda, vai identificar o porquê e talvez uma possível lavagem de dinheiro e outros crimes envolvidos. Possivelmente essas máquinas ele estava utilizando para algum tipo de delito. Provavelmente. Aqui ele não tinha uma atividade laboral remunerada, então ele vivia das rendas que ele oferia do ilícito praticado pela organização criminosa, né? Então a gente vai tentar identificar o uso dessas máquinas, mensagens, para puxar alguns pontos do novelo de lã dessa organização criminosa aí e prender mais alguns indivíduos. O que mais foi passado de informações sobre o Chapolin pelas autoridades lá do estado do Espírito Santo? Alguém considerado violento, o nome dele era temido na região, inclusive envolvimento com tráfico de drogas, mas também com homicídios, doutor? Sim, ele é um indivíduo assim, de hierarquia, vamos dizer, alta dentro da organização criminosa. E, pela nossa experiência, tal indivíduo não chega à toa nesse tipo de posição. Para nós, particularmente para mim, ele disse que era o disciplina, que é aquele que julga, condena, aplica as penas de acordo com o estatuto do partido. Mas, pelo que nós temos de informação, ele era um pouco mais do que isso, não só o disciplina.
desde que chegou esse pedido de apoio do Ministério Público do Estado, amigo aqui da Polícia Civil de São Paulo, do Espírito Santo, quanto tempo até elaborar toda essa operação, identificar e ir atrás desse alvo? É bem rápido, na verdade, é coisa de 1, 2 dias. Como a operação ela é grande, né? É imperioso que não vaze nenhum tipo de informação. Então, ela é deflagrada muito rapidamente. Em algum momento, ele negou ser integrante da facção criminosa ou ele confessa? Não, em nenhum momento. Ele confessa e é engraçado que esse tipo de criminoso, que a gente trata como criminoso nato, né? A postura dele é diferente, o jeito de falar dele é diferente, é uma postura tranquila, serena. Ele sabe que o advogado vai encostar, que o advogado vai conversar, e ele sabe o delinear da história. É bem diferente de alguém que foi surpreendido de uma forma assim, que não esteja preparado para o que está acontecendo. O senhor acha que ele cumpre pena aqui no estado de São Paulo ou haverá a transferência para o estado de origem? Provavelmente haverá o recambiamento dele, a transferência para o estado de origem, até pela colheita de provas, pelo interrogatório, pela análise mais profunda do conjunto probatório que está sendo colhido lá. E para ele é muito ruim isso, é uma coisa que ele não queria. Ele falou de forma taxativa que queria cumprir a pena aqui em São Paulo. E não gostaria de cumprir lá, porquanto são outras organizações criminosas que tomam conta dos presídios lá. Então era um receio muito grande dele. Então você está vendo que é contraditório ele dizer que não tem nada a ver e tem medo de voltar. Tá certo. Muito obrigado, então, ao delegado Renzo, da Divisão de Capturas aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mais um chefão de uma organização criminosa atrás das grades nessa mega operação em todo o país hoje, Bate.